Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos falar sobre as contribuições que a Igreja Católica fez para a sociedade moderna. Uma das primeiras e mais importantes contribuições foi a preservação dos conhecimentos da antiguidade. Durante a Idade Média, a Igreja manteve bibliotecas e mosteiros onde manuscritos eram copiados e preservados, garantindo que esses conhecimentos não se perdessem. Dessa forma, a Igreja ajudou a preservar a cultura greco-romana e os conhecimentos científicos e filosóficos da época. Outra contribuição importante foi a criação das universidades. Durante a Idade Média, a educação era baseada nos valores cristãos e muitos dos primeiros estudiosos e cientistas da Europa foram educados em escolas e universidades católicas. A Igreja também desempenhou um papel fundamental na educação das mulheres, incentivando a criação de conventos e ordens religiosas femininas dedicadas à educação. Durante a Idade Média, muitos dos grandes cientistas eram monges ou padres, e a Igreja financiou várias expedições científicas. Um exemplo disso é a expedição liderada pelo padre jesuíta Matteo Ricci, que viajou para a China no século XVI e trouxe consigo novos conhecimentos sobre a ciência e a tecnologia chinesas. A Igreja Católica também fundou muitas das primeiras universidades da Europa, como a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford, que se tornaram centros de excelência acadêmica e ajudaram a impulsionar a educação e a pesquisa na Europa. Instituições, como a Pontifícia Academia das Ciências, fundada em 1936 pelo Papa Pio XI, têm contribuído significativamente para o avanço da ciência em várias áreas, desde a biologia até a física e a astronomia. É importante lembrar que a Igreja Católica sempre valorizou a pesquisa científica e apoiou os esforços dos cientistas para expandir nosso conhecimento sobre o mundo e o universo. Gregor Mendel, monge austríaco, realizou experimentos com ervilhas no jardim do mosteiro em que vivia e descobriu as leis da hereditariedade, que se tornaram a base da genética moderna. Georges Lemaitre, padre belga que, a partir da observação das estrelas, formulou a teoria do Big Bang, que descreve a origem do universo como uma grande explosão cósmica. Blaise Pascal, físico e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo da hidrostática e da pressão atmosférica. Ele também é conhecido por ter criado a primeira calculadora mecânica. Nicolaus Copernicus, astrônomo polonês que propôs a teoria heliocêntrica do Sistema Solar, em que os planetas giram em torno do Sol, que foi um marco importante na história da astronomia. Andreas Vesalius, médico e anatomista belga que realizou estudos detalhados do corpo humano e publicou o livro De Humani Corporis Fabrica, que revolucionou o estudo da anatomia humana. Michelangelo, talvez um dos artistas mais famosos da história, Michelangelo foi um católico devoto que produziu algumas das obras de arte mais icônicas da Renascença. Ele criou obras como a estátua de Davi e os afrescos da Capela Sistina, que são considerados alguns dos maiores exemplos da arte ocidental. Giotto di Bondone, artista italiano e arquiteto que foi um dos pioneiros da pintura renascentista e um dos primeiros a utilizar técnicas de perspectiva. Ele também foi responsável por projetar e construir diversas igrejas e catedrais, incluindo a Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. Esses homens católicos foram pioneiros em suas áreas de estudo e suas descobertas e contribuições foram fundamentais para o avanço da ciência e da tecnologia em todo o mundo. Na arte, a Igreja Católica foi uma grande patrona, incentivando a criação de obras de arte que representassem a fé e a espiritualidade. Durante a Idade Média, a arte religiosa foi a principal forma de arte na Europa, e muitas das obras mais famosas da época foram encomendadas pela Igreja. A arte sacra inclui pinturas, esculturas, mosaicos e vitrais, que foram utilizados para ensinar as histórias bíblicas e inspirar a devoção. Muitas das obras de arte dos edifícios mais famosos do mundo foram criados sob a inspiração da Igreja Católica. Um exemplo disso é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é considerada uma das mais importantes obras da arquitetura cristã, e a Catedral de Notre-Dame, em Paris. A arquitetura religiosa também teve um grande impacto na arquitetura secular, influenciando o desenvolvimento de estilos como o gótico e o renascentista. A Igreja também foi responsável pela criação de hospitais e instituições de caridade. Durante a Idade Média, os hospitais eram mantidos pelos mosteiros e pelas ordens religiosas, e muitos dos primeiros médicos eram monges. As instituições de caridade, como os asilos, orfanatos e abrigos para os pobres, também eram mantidas pela Igreja. Dessa forma, a Igreja contribuiu para a melhoria da saúde e do bem-estar. As ordens religiosas femininas, como as Irmãs Dominicanas e as Clarissas, ofereciam às mulheres a oportunidade de uma vida religiosa dedicada à caridade e ao serviço aos mais necessitados.
Além disso, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na luta contra a escravidão e na proteção dos direitos dos povos indígenas. Durante a colonização das Américas, a Igreja Católica foi uma das poucas instituições que defendeu os direitos dos nativos americanos e lutou contra a escravidão dos africanos. Esses são apenas alguns exemplos das realizações da Igreja Católica nos campos da saúde e da caridade ao longo dos séculos. Essas contribuições são fundamentais para o bem-estar da sociedade e demonstram o compromisso da Igreja com a promoção do bem comum. A música também é uma área em que a Igreja Católica deixou uma marca indelével. A música sacra, composta para a liturgia católica, tem sido uma fonte de beleza e inspiração por séculos, desde os cantos gregorianos até as grandes obras corais de Bach e Mozart. As contribuições da Igreja Católica para a sociedade são inúmeras e abrangem uma variedade de áreas, incluindo arte, ciência, educação, arquitetura, música, saúde, caridade e proteção dos direitos humanos. Essas realizações não são apenas o resultado do esforço individual de alguns membros da Igreja, mas também refletem os valores e a visão de mundo que a Igreja Católica promove. Portanto, podemos ver que a Igreja Católica teve um papel fundamental na formação da sociedade ocidental e na promoção da educação, da cultura e da caridade. Essas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade moderna. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história da Igreja Católica e suas contribuições para a humanidade. Se você está interessado em saber cada vez mais e descobrir as maravilhas da religião católica, se inscreva no canal e me acompanhe nessa jornada. Estou animado para compartilhar tudo o que eu encontrar com vocês. Não esqueça de ativar o sininho para receber mais informações assim que ficarem disponíveis e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!